Ok? Vou botar aqui o exercício da aula de ontem e vamos pedir a Deus aí que tudo aí ocorra para melhor, para coisas melhores, né? Então, hoje a nossa referência é pedir a Deus que essa essa onda de contaminação ela passe o mais rápido possível e que a gente possa retornar para a nossa rotina diária do que a gente vivia antes. Antes não, né? Nós temos que viver melhor. Tudo é uma questão de adaptação e melhoria. Beleza, pessoal? Então, vamos iniciar nossa aula. Peço desculpa novamente aí na questão do atraso. A internet estava um pouco ruim aí na minha conexão. Mas acredito que se estiver falhando, vocês me avisem, que é para também eu saber se a minha internet está boa ou não, igual como vocês me avisaram ontem. Beleza? Então vamos lá fazer só a nossa breve revisão, como sempre, né, do nosso padrão aí, como a gente está adotando. O nosso assunto de ontem foi polegada milesimal, né, que polegada milesimal você converte a forma fracionária dividindo o numerador pelo denominador. Então, dividindo 1 por 2, nós vamos ter... Só um detalhe, né, antes de começar. Quando a gente falava polegada fracionária, nós colocávamos aqueles 2 traços aqui, né? Que é para justamente representar a polegada. Quando eu dividir esse número 1 por 2, eu vou ter a resposta 0,5. Só que eu não escrevo com os 2 traços. Eu vou escrever N. E IN é justamente polegada, a representação de polegada em inglês. E escreve int, que nada mais é do que o nosso valor conhecido de 25,4 milímetros. Ok? Então, para representar polegada, nós só utilizamos as 2 primeiras letras da palavra de polegada em inglês. Se nós temos polegada 3/4, né, que foi um dos exemplos de ontem. 3/4, eu vou pegar o 3, divido por 4, e vou ter a resposta 0,75 polegadas. Ou seja, eu tenho que colocar do lado do 0,75 em N. Beleza, pessoal? Essa parte de converter da fração para milesimal é bem tranquila. Só você pegar o numerador e dividir pelo denominador. Com relação à soma de polegadas, né? Polegadas milesimais, o somatório. O somatório, ao contrário da fração, né? Que a gente fazia o quê? Na fração, nós tirávamos o MMC. Nós tiramos o MMC desses 2 números para poder obter a resposta 3,16, por exemplo. Faz o MMC, tira o divisor comum e somava os 2, né? Aqui no polegada fracionária, milesimal, como eu divido o numerador pelo denominador, esse 1/8 vai ser representado por 1/125 e N. E esse 1/16 vai ser representado por 0,0625. Como isso aqui é uma soma de 2 números direto, então quando eu somo 0,125 e 0,0625, eu vou ter 0,1875 IN.
Aí eu fiz o exemplo da conversão polegada milesimal para milímetros. O que você tem que fazer? Basta você pegar o 0,1875 e multiplicar pelo valor da polegada em milímetros. Que nesse caso aqui, o resultado vai ser 4, eu vou escrever apenas com duas casas decimais, 4,76 milímetros. Se nós pegarmos o 3,16, que é justamente o valor da fração que nós achamos da soma de 1/8 com 1,16, fazendo essa divisão, nós vamos obter exatamente 0,1875. Isso aqui já convertido para polegada milesimal. Então você consegue ver que esse número é exatamente o mesmo número da fração anterior. Então, em polegada milesimal, a vantagem está em você não se preocupar com fazer somas em fração, ou seja, tirar MMC para poder achar o número final. Por exemplo, se 3,16 foi preciso fazer a soma através de MMC. Enquanto aqui embaixo, na polegada milesimal, foi apenas uma soma direta. E se consegue ler o mesmo resultado. Ok? Essa parte que eu estou falando é a parte de conversão entre escalas, né? Então, antes de continuar a revisão, eu vou dar essa pausa e vou perguntar. Alguém ficou com dúvida nessa parte aí? Conseguiu? Essa parte está tranquila. Bem tranquilo, né? Também está tranquilo, né? Que é possível observar que 3,16 é a mesma coisa que 0,1875, né? Ou seja, é apenas a divisão dos dois números. Agora, a leitura na régua, no paquímetro, que é foi a nossa abordagem final de ontem, paquímetro com polegada milesimal. O que nós vamos fazer? O procedimento obedece procedimento de leitura obedece o mesmo procedimento para paquímetro em milímetro. Então, como é que vai ser essa leitura? Vamos observar primeiramente quantas divisões tem aqui nessa primeira polegada, nesse número 1 aqui. Se você contar todos esses traços que tem aqui dentro, nós vamos encontrar o número de 40 traços. Ou seja, em uma polegada tem 40 traços. Lembrando que o nosso conceito de graduação é a menor leitura possível. Então, se eu tenho uma polegada e vou dividir por 40 traços, então a nossa graduação vai ser 0,025 polegadas por traço. Ou seja, esse primeiro traço aqui, depois do zero, ele equivale a 0,025 polegada. O que eu falei ontem no comparativo do paquímetro em milímetros,
e foi a parte que falhou meu áudio ontem, é que se a gente fosse comparar com o paquímetro em milímetros, eu diria que esse traço, se fosse um paquímetro milímetro, equivaleria a 1 milímetro. Foi isso que eu tentei falar ontem, não sei se deu para todo mundo compreender. Ok? E aqui em cima, nessa parte móvel, quanto que vai equivaler cada traço desse aqui? Por exemplo, esse traço aqui, depois do zero. O que ele vai fazer? Ele vai pegar esse 0,025 e dividir pela quantidade de divisões. Quantas divisões estão escritas aqui? Na parte móvel está escrito 25. Então, a graduação, vou escrever aqui do lado direito, a graduação da parte móvel vai ser 0,001 polegada. Ou seja, aonde o meu zero foi indicado, desculpa, cada traço desse da parte móvel equivale a 0,001. Aí entra o procedimento de leitura. O procedimento de leitura obedece o mesmo procedimento do paquímetro em milímetros. Então, como é que é o procedimento do paquímetro em milímetros? Vou dar outra pausa novamente. Vou perguntar com relação ao valor dos traços. Também está bem tranquilo? Alguma dúvida do porquê é 0,025 e porquê é 001 aqui em cima? Está claro para todo mundo? Por que é 0,025? Bem aqui, ó. Você está vendo que aqui tem 1 polegada? Aqui do lado direito. Aqui dentro dessa 1 polegada, se você contar quantos traços tem, você vai ver que ele possui 40 traços. Ou seja, vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4 traços aqui no número 1. Então, vai ser 4 mais 4 até o número 1 de 1 polegada. Então, até chegar nessa 1 polegada, teremos 40 traços. Aí você olhando aqui do lado esquerdo, que foi o que eu já tinha escrito, nós teremos 40 traços. A graduação, que é o nosso conceito de menor leitura possível, é você pegar 1 polegada e dividir por 40, que é justamente o valor de cada traço desse aqui. Então, a minha graduação é 0,025 polegada por cada traço. Então, um traço desse daí na régua fixa, na parte fixa do paquímetro, é 0,025 polegada. Entendi. Entendido? Positivo. Esse em preto aqui é só um comparativo se fosse um paquímetro em milímetros. Se fosse um paquímetro em milímetros, esse traço equivaleria a 1 milímetro. E aí, só para fazer esse comparativo aí. Vou apagar aqui esse lado esquerdo, então, onde está aqui a questão da graduação, mas está escrito aqui também aqui embaixo. Qual é o procedimento da leitura do paquímetro em milímetros? Só para a gente recapitular aqui. Eu vou observar aonde o meu número 0 está parado, da parte móvel. Deixa eu só colocar o exercício aqui sem essas informações aí, para não ficar confuso. Onde que está o meu número 0? O meu número 0, ele está alinhado bem aqui antes do número 2, ó. Conforme está
marcado mais escuro aqui. Quando o número 0 está alinhado exatamente com algum traço, é uma leitura direta. Então, qual vai ser a leitura aqui? O número 1 representa 4 traços, e você vai contar 1, 2, 3 traços. Ele tem, no total, 7 traços. Positivo? Se cada traço equivale a 0,025, então é só você fazer essa multiplicação que você vai achar o valor de 0,175 polegada. Essa aqui é a nossa leitura. Positivo? Todos conseguiram achar essa resposta? Positivo. Beleza, eu vou passar para a segunda questão. Vou passar para a segunda questão, que é esta aqui do lado direito. Qual era o procedimento para a leitura em paquímetro? Observar aonde o 0 da escala móvel parou. Aqui dá para perceber que ele parou entre 1 polegada e 2 polegadas. Então, aqui a gente já pode escrever como leitura 1 polegada. No caso, 1, vírgula, porque esse 1 é da parte inteira da polegada. O 0 está entre o segundo traço e o terceiro. Se ele parou no segundo traço, então eu multiplico o 2 vezes 0,25. Ou seja, 0,050. Como que vai ficar essa leitura aqui? Vírgula, como ele tem uma vírgula bem aqui, né? Então a leitura 1,050. Essa é a minha leitura na escala fixa. Só que eu tenho uma leitura na escala móvel. Olha onde está o meu traço alinhado. No que seria o número 11 aqui, né? Lembra que a graduação da escala móvel é 0,01 milímetro. É 1,061 não, colega. 1,050. Ah, positivo, colega. Na verdade, você já somou aí o final, né? O que eu estou querendo dizer aqui, que foi a sua resposta aí, 0,1,011, né? É o restante da leitura que está faltando aqui. Quanto que eu tenho na escala móvel? Eu tenho 11 traços, porque ele parou aqui no que seria o número 11, vezes a graduação da escala móvel. Que seria isso aqui, ó, 0,011. O que eu faço com isso aqui? Somo com a leitura inicial que eu já tenho. Então, a minha resposta desse exercício, 1,061 polegada.
Beleza? Conseguiram achar também essa resposta? Positivo. Alguém ficou com dúvida na questão de como achar essa escala, o valor da leitura da escala complementar? Eu vou colocar aqui uma imagem que eu achei não, na verdade eu trouxe o paquímetro. Esse paquímetro aqui, para quem viu o paquímetro digital, não sei se alguém aqui que estava na aula de ontem falou, esse aqui é o paquímetro que está aqui comigo. Infelizmente, se a gente estivesse em sala, com certeza eu mostraria também para vocês. Em um paquímetro digital, eu acho que assim dá para aparecer. Ele tem esse botãozinho aqui em cima, que ele faz a conversão justamente de milímetro para polegada milesimal, que é o que a gente está vendo agora. Ok. Então, quando a gente tem esse paquímetro digital, ele já faz essa conversão direta sem precisar fazer conta, sem fazer cálculo. Mas é interessante vocês saberem como que fazer a leitura no paquímetro analógico para poder, quando tiver a oportunidade de usar um paquímetro digital, também lhe apresentar a leitura dele. Beleza? Vamos para o terceiro exercício. Deixa eu copiar aqui, só um momento. Este aqui, ó. Algum colega conseguiu fazer a resposta direta aí para a gente compartilhar? Três vírgula 38. 3,038. Vamos lá. 3, 0,38, né? Que é o 25 mais o 13 de cima, né? vamos conferir aí. O 3 está bem tranquilo, né? Que ele parou justamente entre 3 e 4, né? Então nós vamos ter 3 polegadas. Vamos ver. Ele parou aqui, passou depois do 3. Então nós vamos ter 3,3. E lembra que cada traço aqui equivale a 0,25. Então, nós temos 0,25 mais 0,25. Então, a leitura dessa parte fixa é 3 polegadas, 350. Então, já temos uma diferença aí no seu valor. Conseguiu compreender o porquê é 350? Não, porque o 0 apareceu logo aqui depois do 3, né? Por isso que eu calculei positivo. assim. Positivo. Na verdade, quem está fazendo errado sou eu. Logo após o primeiro traço. Positivo. Na verdade, quem está... Já estava começando a ficar confuso aqui. Não, desculpa aí, colega. Eu que já estava olhando aqui. Desculpa aí, colega, tá certo. Eu que estava pensando que o 0 estava aqui onde estava esse aqui, ó. Correto. Então, vamos lá. Vamos recomeçar aí.
Ele parou justamente aqui depois desse primeiro traço. Então, a leitura inicial, 0,25. Positivo. Quem confundiu hoje fui eu. E ele parou exatamente no que seria no número 13 aqui, na verdade. Então, como a gente sabe que ele vai ser multiplicado por 0,001, então você vai somar justamente a multiplicação de 13 vezes 001, que vai resultar em 0,013, e a nossa leitura aqui, 0,038 polegada. Positivo. Aquele valor que eu estava fazendo, eu pensei que eu estava olhando aqui, pensando que o zero que estava aí. Por isso que eu estava fazendo errado. Mas obrigado aí pela observação. Antes de eu passar para o próximo exercício, tranquilo essa parte aí do porquê esse valor? Tranquilo. Compreendido aí também, Jairo? Ok. Beleza? Então vamos lá para o próximo exercício. Vamos lá. Próximo exercício, né? Ele já está praticamente no final da escala, é um paquímetro grande, porque paquímetro com 10 polegadas são paquímetros de tamanhos bem expressivos. O paquímetro que eu estou aqui é um paquímetro de 8 polegadas, por exemplo. Então, paquímetros com 10 polegadas, 15, 20 polegadas são paquímetros grandes, deve ter uma aplicação específica. Então, vamos lá. Ele parou antes de 9. Não vamos confundir que nem eu confundi, né? O traço preto está aqui, mas, na verdade, o 0, que é a nossa escala de referência, parou antes das 9 polegadas. Então, nós temos, na verdade, 8 polegadas, 8, polegada. Como ele está depois desse número 8, né? Então, nós já sabemos 8,8. 3 traços, 0,025 vezes 3 vai dar 0,075. Ou seja, a leitura da nossa escala fixa, 0,875 polegada. Na escala móvel, ele parou no que seria o número 9. Então, nós já sabemos que depois de multiplicado, ele vai ficar 0,09. Então, essa leitura, 8 polegadas, 884. Positivo, tranquilo. Todos chegaram também nesse mesmo valor? Sim. Sim. Beleza, então essa parte aqui finaliza aí a leitura de paquímetro, né? Temos paquímetro milímetro, polegada fracionária e polegada milesimal. Aí encerra a questão da leituras em paquímetro. Vamos entrar no que seria o assunto aí
da parte de leituras em instrumentos elétricos. E no nosso caso, nós temos como principal objeto de uso o multímetro. Só para entender o porquê do nome, né? Multi significa vários. E metro significa medida. Então, multímetro, na verdade, nada mais é do que um instrumento de várias medidas, né? Então, como ele é a junção dessas duas palavras, então, quando a gente fala multímetros, estamos falando de um equipamento capaz de realizar várias medidas em várias escalas. Mesmo para quem ainda não viu o multímetro física, pessoalmente, mas tenha visto, nem que seja por internet, fotos, ou em algum momento tenha visto, você consegue ver que ele tem uma parte de tensão, representado pela letra V, e ele tem duas subdivisões, escrito AC e DC. Nós também temos corrente, representada aí pela letra A, e também tem corrente AC e corrente DC. Temos resistência. Vou deixar em espaço aqui, mas vou já colocar aí a simbologia. Que seria mais ou menos aquele ômega, o ômega que nós estávamos utilizando, né, no módulo anterior. E resistência, para quem não sabe, ou se porventura já trabalha na área, você não faz medida de resistência com o circuito ligado. Ligado ou energizado, né? Fazer a primeira pergunta. Quem já sabia disso ou não sabia disso? Não sabia. Alguém sabia dessa ideia? Ou seja, vou fazer uma medida de resistência. Não entendi aí? Não, eu que não entendi a sua pergunta. Na medida em resistência, não se faz a medida com o circuito ligado, com o circuito energizado. A minha pergunta é, já sabia disso ou não sabia disso? Não, eu não. Já sabia que se não queima, né, o aparelho. O aparelho pode queimar, mas vamos supor que ele não queimasse. Vamos tirar esse argumento aí do não queimar. Porque eu permaneço com essa afirmação. Né, vamos fazer o seguinte, né? Vamos fazer um exemplo bem simples. Controle remoto. Controle remoto, ele tem duas pilhas que somadas vão dar 3 volts. E tem um resistor bem aqui. Eu posso chegar com o multímetro e medir
essa resistência aqui. Os 3 volts dessa pilha do controle não vão queimar meu multímetro. Não tem essa possibilidade com esse valor de tensão. Continuo na mesma pergunta. Eu posso fazer essa medida ou não? Não, não pode, senão vai dar uma leitura errada. Positivo. O motivo do porquê não pode fazer essa medida, por demais colegas que porventura não sabem até agora, né, até o presente momento, é porque é o seguinte: quando eu faço, os colegas que viram, acho que foi semana passada, eu coloquei lá um conceito de megômetro, né? E o megômetro nada mais é do que um aparelho que aplica a tensão, mede corrente e divide a tensão pela corrente e acha o valor da resistência, né? O que o multímetro na escala de resistência faz? Eu tenho uma bateria, deixa eu tentar desenhar melhor aqui. Todo multímetro tem uma bateria interna para funcionar. Aí não é mistério para ninguém. Dentro do multímetro, ele tem uma bateria e tem conectado um negócio chamado, representado pela letra G, de galvanômetro. O que seria esse galvanômetro? É o que a gente, de forma bem simples, chama isso do sensor de leitura, né? Seria o nosso medidor direto de resistência. E o que acontece? Ele vai variar, deixa eu achar uma foto de um galvanômetro aqui. Só um momento que eu já estou trazendo aqui. Quem já viu esse modelo aqui de leitor? Esse modelo de leitor aqui, leitor analógico, para perceber, ele tem uma seta. Essa seta, ela fica variando conforme a leitura de corrente, de tensão ou de resistência. Bem aqui embaixo fica uma bobina, que é justamente uma bobina que fica variando conforme a passagem de corrente. Que seria este desenho aqui, ó. Bem aqui embaixo, ó, tem 2 fios que enrolam essa bobina, e conforme a corrente vai passando dentro desse ímã, ele fica variando essa agulha. Hoje, nos equipamentos digitais, nos multímetros digitais, esse sistema é todo feito uma conversão elétrica, mas o conceito permanece o mesmo, variação de corrente para poder variar esse galvanômetro. Continuando nesse raciocínio, quando eu tenho uma resistência, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma resistência de valor R, uma bateria de valor V e uma corrente I. Como é que eu acho o valor da resistência? Os colegas que lembram aí da lei de Ohm, é você pegar a tensão e dividir pela corrente.
esse equipamento galvanômetro, ele vai perceber o quanto de corrente está passando e vai me indicar um valor. Vai me indicar um valor de 1 ampere, 1 ampere, 2 amperes, sei lá qual o valor que vai ser. Mas ele vai ser um valor proporcional a esta resistência. Tranquilo até aí essa parte? Essa explicação, essa parte teórica aí? Sim. O que vai acontecer se eu conectar nessa resistência, que é o exemplo que eu estou trazendo, só que essa resistência tem a pilha que está alimentando. Vou apagar aqui esse lado esquerdo. Vou apagar essa parte de cima também. E desenhar um pouquinho melhor aqui. O que vai acontecer se, na hora de fazer essa medida, eu também tenho uma bateria? O que vai acontecer é que o valor calculado agora dessa resistência, vou colocar V2 aqui e a tensão da bateria do multímetro V1. O que vai acontecer é o seguinte, é que a tensão em cima desse resistor vai ser justamente V1 menos V2. Vai ser a diferença dessas duas fontes dividido pela corrente que está vindo de V1 menos a corrente, menos não, mais a corrente que está vindo de V2. Ou seja, eu vou ter um valor de tensão diferente, um valor de resistência diferente aqui. Porque se eu tiver o circuito desligado, só desculpa aqui. Só fazer uma análise aqui rápida. Vou ter esta tensão, mais essa, só fazendo uma análise aqui. Fazendo a análise aqui, na verdade, eu vou ter um acréscimo de tensão em cima desse resistor. Lembrando, né, que se eu tiver o circuito desligado, seria apenas a minha tensão da bateria do meu multímetro dividido pela corrente fornecida pela bateria do meu multímetro. Então, esse valor de R da esquerda seria diferente do valor de R da direita, pelo fato de ter uma segunda fonte de alimentação aí. Isso justifica porque não se deve fazer leitura de resistência com circuito conectado. Ok? O outro motivo, né, que aí sim vai valer, que foi o argumento apresentado agora há pouco, né, que ele pode queimar. Positivo, ele pode queimar. Vamos dizer que aqui eu estou lendo um equipamento de 127 volts conectado numa resistência. O meu multímetro, que está apenas com 12 volts, que geralmente multímetros possuem uma bateria de 12 volts ou 9 volts, eles vão ficar submetidos a essa tensão de 120. Aí nem precisa dizer o que vai acontecer. Com certeza o multímetro vai queimar por sobretensão.
Beleza? Então, esse daí é o primeiro cuidado que não se deve... É o primeiro procedimento que você tem que ter cuidado. Não se deve fazer leitura de resistência com circuito ligado. Com relação à continuidade dos multímetros, eu falei lá no grupo que existe multímetros de escalas de 4 dígitos e 3 dígitos e meio. Alguém saberia dizer qual é a diferença? Por que existe esse 3 dígitos e meio e o outro não? Por exemplo, vou colocar aqui. Vamos ver se vocês conseguem observar qual é a diferença de um multímetro 3 dígitos e meio e um que seja 4 dígitos. Só um momento que eu estou só ajustando aqui a tela. Beleza, esse aqui é um multímetro Fluke. Ele é um multímetro 4 dígitos. Quatro dígitos está bem tranquilo de ser observado, né? Que é uma das características que nós temos que observar no multímetro. Deixa eu colocar essa imagem anterior que estava melhor. Quatro dígitos, por quê? Se eu fizer 4 divisões desses números aqui, ó, você consegue observar que eu tenho 1, 2, 3, 4 dígitos em cada tela dessa divisão que eu fiz agora aí. Então, eu vou fazer a primeira pergunta. Qual é a máxima leitura, qual é o máximo valor que esse multímetro vai me apresentar aqui? Nesse caso aqui, ó, esse primeiro número 1, eu posso, aonde está esse primeiro dígito, eu posso representar até o número 9. No segundo dígito, 9. No próximo, 9 também. E no último, 9. E eu posso colocar um ponto bem aqui. Então, o número, a máxima leitura, aqui, ó, seria 999. O que seria a máxima leitura? É o que a gente chama também de fundo de escala. Alguém já deve ter ouvido isso daí, né? Ah, o equipamento está no fundo de escala. Quer dizer que o equipamento está na leitura máxima. Eu não consigo ler mais do que isso. E qual a leitura mínima? Do mesmo jeito que eu tenho leitura máxima, né? Esse equipamento também tem a mínima leitura possível, né? Qual seria a mínima leitura possível? 0001. 0001 e o ponto ficar aqui no início. Então, a leitura mínima possível seria 0 ponto, vírgula, né? Vou colocar vírgula, 001. A menor leitura possível, que nós chamamos, lá no paquímetro, nós chamamos isso de graduação. Ok?
No multímetro, nós chamamos isso de resolução. Beleza? Só para fazer o comparativo, né? Lembra do paquímetro com graduação 0,05 milímetros? Então, a menor leitura seria 0,05. Qual seria a próxima? 0,10. Lá no exemplo do paquímetro, né? No exemplo aqui desse multímetro Fluke, 0,001. Qual é a próxima leitura dele? 0,002. Então, vocês podem observar que os multímetros Fluke, não fazendo a propaganda, né? Os multímetros Fluke são um dos melhores multímetros devido à sua alta resolução de leitura. Eles têm uma leitura muito elevada, uma resolução de alta qualidade. E, é claro, né, a resolução 001. Porém, a última leitura possível, né, é lógico, o 000. Aqui eu tenho dois conceitos que, apesar de ser bem simples, né, vou apagar aqui embaixo para a gente manter essa linha de escrita. E a menor leitura possível é justamente o 000. Em qualquer escala de leitura, nós temos o máximo e o mínimo. Existe um conceito chamado span. Isso aqui vai ser importante para a semana que vem, mas eu já vou dar uma breve introdução, que é sobre sensores, leituras de sensores, escalas de sensores. É justamente a maior leitura possível menos a menor leitura possível. Ou seja, qual é o span desse equipamento? É o valor da escala dele. Por exemplo, aqueles multímetros que tem chave seletora, que está escrito lá na resistência, por exemplo, 2K, 20K, 2 mega. Quer dizer que o máximo de leitura dele vai ser 2K e a mínima vai depender da resolução. Pode ser 0,00, vamos dizer assim. Ok? Então, quando nós estamos tratando de escalas, nós estamos também falando de span, que é um outro conceito que também existe em multímetros. Tá? Vou colocar agora um segundo multímetro, só para a gente comparar esse detalhe aí dos dígitos ainda. Não menosprezando o colega que ficou feliz com o multímetro Minipa dele. Qual é a leitura aqui desse multímetro, né? Já está bem explícito. Deixa eu só ver se eu consigo achar uma imagem melhor para colocar. Achei aqui. Qual é a potência desse multímetro aí, professor? Espera aí. Olha só. Potência, que você quer dizer, qual é a melhor leitura ou é a máxima leitura? Sim, a máxima leitura que ele suporta. Todo multímetro, no mínimo, tem que suportar até 1000 volts, tá?
Então, deixa eu só olhar aqui, voltar lá para aquele fluxo. Aqui, ó. Tá aparecendo aí a parte de baixo do multímetro? Sim, 1000. Bem aqui, ó, vem essa informação, ó. No caso aqui, até 1000 volts de isolação. Porque eu estou falando que, no mínimo, no máximo, quer dizer, os multímetros têm que ler até no máximo 1000 volts. Algum colega aqui tem esse treinamento aqui, NR10, que é segurança em instalações elétricas de baixa tensão? Segurança em instalações, na verdade, não é só segurança em instalações elétricas. Se algum colega fez esse treinamento, vai ver lá que existe um conceito da NR10 que baixa tensão é até 1000 volts, e alta tensão, toda a tensão acima dos 1000 volts. Ok? Então, por que todos os multímetros têm que ser no máximo 1000 volts? Porque o multímetro é um equipamento destinado a trabalhos manuais, ou seja, são trabalhos suscetíveis a baixa tensão. E todo equipamento de alta tensão, você tem que ser treinado para trabalhos em alta tensão, e também o equipamento tem que ser protegido conforme a classe de isolação. Enquanto na baixa tensão a NR10 permite equipamentos de proteção individual para o colaborador, ou seja, quando for utilizar um multímetro, você deve estar usando luva e outros requisitos. A alta tensão você tem que estar com circuitos desenergizados, e quando for trabalhar energizado, tem que ter ferramentas adequadas. Então, parece uma resposta simples, mas tem todo esse cuidado aí por trás. Então, todo multímetro, no máximo, até 1000 volts para trabalhar. Ok? Vou colocar agora Essa marca aí. Fluke. Bem aqui em cima. Ok? Vou colocar o outro aqui, ó. Só não esqueça de colocar seu áudio aí no mudo aí, por favor, se porventura não for fazer pergunta neste momento agora. Beleza, a imagem ficou um pouco distorcida. Beleza, a imagem ficou um pouco distorcida, mas dá para a gente fazer a leitura, as observações que eu quero fazer. Vamos lá fazer o comparativo desse segundo multímetro, esse multímetro da marca Minipa. Vou apagar essa parte aqui embaixo. Vou deixar esse conceito de spam escrito, mas vou deixar mais aqui embaixo. Beleza.
Enquanto o multímetro Fluke era um multímetro de 4 dígitos, esse multímetro que eu estou colocando agora é um multímetro da Minipa e é o multímetro que nós chamamos 3 dígitos e meio. Tá? Vamos ver por que nós chamamos 3 dígitos e meio. Primeiro, vamos fazer aquela mesma divisão possível da tela aqui desse multímetro. Nós teremos esse primeiro, segundo, terceiro e um último aqui que dá para chamar de meio dígito pelo seguinte fato. Aqui no primeiro dígito, a máxima leitura, o maior número que ele vai aparecer aqui é 9. O maior número que ele vai aparecer aqui no segundo dígito, também, 9. E o mesmo procedimento vai aparecer aqui no terceiro dígito. Nós chamamos esse último aqui de meio dígito, porque ou ele vai ser 1, ou ele vai ser nenhum, porque ele não pode ser 0. Não tem espaço aqui para aparecer se fosse um número 0. Ou vai aparecer esse número 1, ou vai aparecer nada, nenhum número, nem o número 1, nenhuma indicação. Então, qual é a máxima leitura desse multímetro em uma escala máxima? Vamos supor que o ponto, só informando um detalhe, os multímetros Minipa, eles aparecem o ponto aqui, no segundo dígito, no terceiro e no meio dígito. Eles não vão aparecer no primeiro pelo seguinte fato. Devido aos multímetros de 3 dígitos e meio serem relativamente mais baratos do que o de 4 dígitos, por questão de economia, não se aparece o ponto aqui no final. Então, fazendo um comparativo, a máxima leitura possível desse multímetro Minipa vai ser 1999. Então, nós já começamos a observar que o multímetro com 3 dígitos e meio, ele não consegue fazer a mesma leitura que um multímetro de 4 dígitos. Enquanto no multímetro 4 dígitos ele lê 9.999, o multímetro de 3 dígitos e meio ele lê apenas 1999. Essa aí é a primeira diferença que nós vamos observar no multímetro 3 dígitos e meio. Esse multímetro aqui, pode perguntar aí, se alguém vai fazer alguma pergunta aí. Por que tem essas duas linhas aí no meio? De polegada? Não, né? Duas linhas no meio, aonde você está? O multímetro de 3 dígitos e meio. Ah, tá. Na verdade eu que acabei desenhando errado aqui. Não tem, não. Esse já foi do costume aí da aula de polegada já. É só 3 dígitos e meio. Só para concluir aqui na questão da máxima leitura, geralmente esses multímetros de 3 dígitos e meio, as escalas padrão dele é tudo base 2.
Justamente porque a máxima leitura vai ser um número próximo de 2. Então, vamos dizer o seguinte, quem tem esse multímetro em casa, que tem a chave rotativa, você vai ver que a escala 2, a máxima leitura dele vai ser 1,999. Se você for ler uma resistência de 200K, a máxima leitura que ele vai lhe dar 199,9. Ou seja, sempre vai ser uma base 2 a escala desses multímetros. Enquanto aqui no multímetro digital de 4 dígitos, a base da escala vai ser 10. Por exemplo, eu vou ler resistência de 100K, em escala de 100K, né? Então, eu vou conseguir ler resistências até 99,99K. Vocês conseguem ver aí que há uma diferença bem significativa na resolução, na leitura das escalas? Sem contar, né, lógico, o máximo que eu consigo ler. Enquanto eu tenho escalas, por exemplo, uma escala pequena, 2 volts, existe escala de 2 volts nesses multímetros Minipa. No multímetro Fluke, eu poderia ter uma escala de 1 volt, porque eu conseguiria ler até 0,999. Eu não consigo fazer uma leitura 0,999 num multímetro 3 dígitos e meio. Quem tem multímetro Minipa, pode observar que geralmente eles estão 3 dígitos e meio também. Quem tem dígito Minipa ou quem tem ou trabalha com multímetro Minipa. Ok? Vamos lá para a leitura mínima. Deixa eu só apagar um pouco aqui do lado direito aqui. Leitura mínima. Como eu tenho 3 dígitos e meio, esse número 1 aqui não pode ser utilizado como 0. Eu não consigo utilizar esse meio dígito como 0. Então, a minha menor leitura possível vai partir do terceiro dígito. Colocando aqui onde eu estou marcando esse X entre o terceiro e o segundo dígito, a minha menor leitura possível vai ser 0,01. Então, vocês podem observar que do Fluke para o Minipa, enquanto o Minipa me consegue ler milésimos, os multímetros Fluke, o Fluke lê milésimo, os multímetros Minipa lê apenas centésimos. E a menor leitura possível, 0,00. Então,
observando a menor leitura possível, que é quando o meu multímetro está totalmente zerado, eu consigo observar que eu tenho 3 casas decimais, enquanto no meu multímetro Fluke eu tenho apenas 2 casas decimais. Aí eu vou fazer a pergunta. Qual seria o multímetro de melhor confiança, de melhor leitura? Com certeza a resposta vai ser o multímetro Fluke, porque ele tem um 4º dígito completo. Qual é o mais caro? Só uma chance para você adivinhar. A, a nossa realidade é o Minipa, né? Porque se a gente for parar para ver, a diferença de preço é exorbitante entre um e outro, né? Mas eu puxo sardinha pro meu Minipa. Na verdade, isso tudo vai depender da questão da exatidão que você precisa, né? É porque não adianta eu ter um fluxo de 10 mil reais, 4 mil reais, se eu não vou precisar utilizar toda a capacidade dele, né? Aí o Minipa um pouco mais inferior eu consigo adequar ali a minha necessidade, né? Com certeza. Na verdade, essa diferença, eu estou explicando essa diferença para a gente conseguir, primeiro, porque existe multímetros 4 dígitos, né? Com certeza vocês vão pesquisar futuramente, vão ver que existe multímetros 4 dígitos e vão ver multímetros 3 dígitos e meio. A primeira pergunta que eu faria para vocês, qual é a diferença? É claro, né? Eu acabei de explicar as diferenças, né? Então, eu vou fazer a pergunta melhor. Quem de vocês sabia da diferença ou pelo menos notou que tem essa diferença? Multímetros 4 dígitos, multímetros 3 dígitos e meio. Ou ninguém nunca prestou atenção nesse detalhe? Não sabia dessa diferença. Prestar atenção nesse detalhe aí, não. Nunca prestei atenção, né? Mas existe essas diferenças, sim, e elas são bem visíveis. Bem visíveis que eu digo assim, você consegue notar essa diferença primeiro no preço, né? Por que eu tenho multímetros mais caros? Porque eu teria o mesmo multímetro, por exemplo, um multímetro de 3 mil reais e um multímetro de 600, 800 reais, Minipa. Porque a primeira coisa que vem na cabeça seria se os dois fazem a mesma função, porque um é mais caro do que o outro. Né? O primeiro ponto que eu estou apresentando aqui é justamente resolução. Resolução é a menor leitura. Olha só a leitura. Leitura em milésimos. Enquanto no Fluke, enquanto no Minipa, né, eu estou com leituras apenas em centésimos. Respondendo aqui uma pergunta que seria bem interessante, sabe aonde o multímetro Fluke ele faria diferença em leituras de baixa resolução? Alguém teria ideia? Componentes eletrônicos. Componentes eletrônicos e bobinas de motores, colega. Lembra lá que eu falei num exemplo aqui, lá na sua situação que você tá trabalhando lá na empresa? 3 bobinas. Eu tenho 3 bobinas. Vou ler a primeira. Vamos dizer que essa primeira bobina aqui apresentou uma leitura de 0,30. Se fosse um Fluke, seria 0,300. Se você ler essa segunda bobina e você achasse 0,049, eu diria para você, e vamos dizer que
antes de eu chegar na conclusão aqui. Vou escrever aqui do lado direito a leitura da última bobina. 0,348. Lembra que eu falei que o micromímetro, que seria um instrumento ideal para fazer leitura de bobina, tudo isso aqui é resistência, tá? Lembra que eu falei para você que se você tiver um micromímetro, você conseguiria fazer leituras de baixo valor? Esse aqui é um exemplo. 0,349, 0,348, 0,300. Se fosse um Fluke, ele com certeza ele lhe daria essas leituras aqui sem problema nenhum. Seria uma leitura mais exata, né? Isso. Vou só fazer uma modificação aqui. Eu vou colocar 0,309. Tá? Vou só fazer essa modificação que é para entender o raciocínio que eu quero fazer. Se fosse no Fluke, no Minipa, essa leitura aqui de cima seria 0,35. E nesse daqui, ó, 0,35. E nesse aqui, 0,31. Primeiro que eu já começo a ter uma variação aqui. A minha leitura mudou para 0,35 porque eu só tenho 2 casas decimais. E esse 0,31 aqui, se eu estiver usando um multímetro Minipa, eu posso chegar a uma conclusão que eu posso estar dentro da faixa de erro. Ou seja, esse 0,31 ele pode estar dentro da faixa de erro, para mais ou para menos. Ou seja, ele poderia ser 0,32 se for uma faixa de erro para mais. Ou 0,30 se ele tiver uma faixa de erro para menos. Ou seja, com o multímetro com 2 dígitos, eu posso ter leituras erradas e eu ter conclusões erradas também. Enquanto no multímetro com 4 dígitos, eu tenho a certeza absoluta que esse número ele não está variando e a minha variação não é tão significativa assim. Ou seja, conforme você disse, dependendo da aplicação. É claro que leituras de motores utilizariam um micromímetro, mas se você tivesse um multímetro mais exato, você teria conclusões melhores do que um multímetro que não tem uma resolução tão boa quanto um multímetro Fluke, por exemplo. Ok? Então, esse daí é o primeiro conceito aí dos multímetros que eu quero trazer. Então, nós temos leitura máxima, temos leitura mínima, essa leitura máxima e essa leitura mínima, também existe essa mesma função nos multímetros, que é máximo e mínimo. Ok? Existe uma função no multímetro que geralmente ele aparece escrito apenas como rel, que vem de relativo ou relacionado. Se ele não vem escrito rel,
ele vem escrito como se fosse um triângulo. Essa função também. Geralmente, esse triângulo, ele vem escrito com tensão ou corrente, tá? O que que essa função faz no multímetro? Ela vai relacionar uma variável fixa com a variável de leitura. Vamos para um exemplo aqui. Eu tenho... Qual é o nosso valor de tensão de rede? 127 volts. Beleza? Você pode ter um cliente que está reclamando de queda de tensão. O que você vai fazer? Você vai acionar essa função rel. Geralmente ela aparece esse ΔV. E você faz a medida. Na hora que você está fazendo a medida, você aperta o botão para ele fixar esse valor de 127. Então, você foi na tomada 1. Parece esse símbolo aí. Oi? Qual é esse multímetro que parece esse ΔV aí? Alguns multímetros Minipa tem, ou então vai aparecer REL. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui, ó. O meu aqui não parece, não. Vamos voltar aqui, ó. O multímetro que eu estava apresentando, ele tem. Ó. Aqui, ó. Esse delta aí, né? Qual é a marca? Isso. Qual é a marca do teu multímetro? Walker. Walker. É escrito assim? Pode só um R aí entre o O e o K aí. Walker. Ah, beleza. Ah, tá. Deixa eu ver se eu consigo achar ele aqui na internet. Qual é o número dele? Tem algum número? Multímetro digital, acho que tem uma numeração aqui. 684. Em 684. Ele é um modelo quadrado ou é um alicate amperímetro? Alicate. Deixa eu só conferir. Ele é com seletora. Ele é parecido com este aqui. Deixa eu só pegar aqui. Ele é com chave seletora, né? Você vai ajustando as escalas dele, não é isso? Sim, é com chave. Então, a imagem não vai ficar legal, mas acho que é um assim, meio vermelho, né? É desse modelo aí. Tá. Esse modelo aí, com chave seletora, geralmente ele não tem essa função de relativo, tá? Ele não tem essa função de relativo. Para os multímetros que têm essa função relativo, qual é a vantagem de você ter essa função? Vamos dizer que eu tenho uma tomada 127. Vamos para uma casa hipotética. Deixa eu só colocar aqui rapidinho, por favor, só ajeitar aqui. O modelo de casa que eu vou colocar aqui é só uma casa hipotética, qualquer semelhança é apenas uma mera coincidência, tá? Vamos dizer que você tem uma casa que tem
Aqui está vindo da rua, tá? Geralmente, o cara puxou só 2 fios e o banheiro está lá no final. Aí o cara fez essa instalação aqui, a tomada da sala aqui na frente, a tomada do quarto tá aqui. Ele fez o famoso espinha de peixe. Árvore de Natal. Tá? Por isso que eu tô falando, qualquer semelhança, apenas mera coincidência, tá? Que nem aqui em casa. Pô, meu colega, não fale assim. Aí é mono, né, professor? Mono, né? Monofásico, tá? Aí o que a gente vai fazer? Foi lá no contador, mediu 127 volts, tá? Para 127 volts, nós consideramos queda de tensão a partir de 5% de queda, 5% de variação. Na verdade, eu posso considerar até 7, conforme a NBR 5410. 7% de 127 dá em torno, arredondando, 8,9. Ou seja, se eu tenho 127 e uma queda de 8,9, a partir de 118,1 volt, eu considero queda de tensão. Ou seja, essa instalação tem muita carga, tem muitos aparelhos, o fio está muito fino, em vez de ser um fio mais grosso, você está utilizando um fio de seção pequena. Em vez de eu observar, ficar calculando, achar o 118, é mais interessante você já saber qual é o seu limite. Meu limite eu sei que é 8,9. Então você vai lá no medidor, mede 127. Aí você vai apertar a tecla Rel, ou, dependendo do multímetro, delta V. O que o multímetro vai fazer a partir daí? Ele vai gravar esse 127. Aí você vai na primeira tomada. Na primeira tomada, ele indicou 1,2. Você foi na segunda tomada, 1,4. Na tomada do quarto, 2,6. Na tomada lá no final da casa, quase 7,5. Aí o cara ainda tem a brilhante ideia de colocar lá no final um ar-condicionado. Vai pegar fogo aí, né? Aí quando o cara liga o ar-condicionado, lá onde está o quarto que deu 2,6, vai ser 10 volts. O que quer dizer essas leituras aqui? Essas leituras são leituras relativas. O que ele está fazendo? Ele pegou o seu 127 e está subtraindo de 117. E ele está dando a resposta 10 volts. Então, essa função relativa, ele está comparando uma variável fixa, no caso 127, com uma variável da leitura. Por exemplo, ele está comparando 117. E ele está lhe mostrando 10 volts. Então, aonde isso é interessante? Numa pesquisa de queda de tensão dentro de uma residência, porque residências que têm esse tipo de constituição, que a gente chama de espinha de peixe, eles têm uma grande probabilidade de dar queda de tensão. Porque geralmente o eletricista quer dizer, bota um fio 10 milímetros na casa toda e resolve. Mas vamos dizer que a cozinha seja aqui no final, quarto aqui no final, e só aqui na frente tem sala. Com certeza,
todo o cabo vai estar sobrecarregado nesse trecho, enquanto aqui na sala não vai estar sobrecarregado. Por isso que modelo espinha de peixe não é o adequado a ser utilizado. E o multímetro com essa função REL ou ΔV, ele vai fazer o comparativo das leituras de queda de tensão, por exemplo. Aonde eu posso também utilizar essa função REL? Quem tem alicate amperímetro, que nem o colega aí acabou de mencionar, sabe que motores trifásicos, vamos dizer que esse motor apresente uma leitura de 8.5, 8.4 e 8.6. Se eu fizer a leitura, colocar o alicate amperímetro aqui e apertar o delta, agora vai ser delta A, porque eu estou comparando corrente. Quando eu colocar a leitura aqui nessa fase de cima, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar a minha leitura fixa, que eu coloquei, menos a leitura da variável. Ou seja, ele vai dizer que existe uma diferença para menos 0,1 ampere. E se eu fizer aqui na última, ele vai pegar a leitura da variável fixa menos 8,6. Ele vai me dizer uma leitura menos 0,2. O que eu vou concluir com isso? Que eu peguei justamente a nova fase e comparadas com as outras fases, eu tenho uma diferença de menos 0,1 e menos 0,2. Eu posso dizer que esse motor está ruim? Não, por quê? Porque a leitura está tendo uma pequena variação de uma para outra, mas não é uma variação tão significativa. Agora, se eu tivesse uma leitura, por exemplo, 7,5, e fosse fazer essa mesmo comparativo, que nesse caso aqui eu teria uma resposta de 0,9 relativa, eu teria problemas nesse motor. Eu teria que parar esse motor e fazer uma investigação nele. Ok? Só para finalizar aí as funções do multímetro, né? Essa parte introdutória do multímetro é justamente para explicar algumas funções que tem nele e algum colega pode desconhecer e que, na verdade, é interessante saber o funcionamento dele. Uma última função que existe nos multímetros é essa aqui que eu vou comentar aqui. Vocês lembram que eu falei no módulo anterior que existe disjuntor B, C e D? B, C e D, que é justamente a classe do disjuntor, né, da proteção do disjuntor, em que eu falei que B é 3 vezes a corrente nominal do disjuntor, C, 5 vezes a nominal do disjuntor, e D, 10 vezes a nominal do disjuntor. Quem já viu essa função escrita em Rush no multímetro? É claro, os multímetros que têm essa função. Multímetro digital, eles têm essa função em Rush. Alguém já viu? Alguém tem um multímetro que tem essa função e nunca usou essa função?
Não. Você já viu o multímetro com essa função? Eu acho que o teu multímetro novo tem essa função. Quer ver? Estou até olhando aqui no grupo para olhar o do multímetro. O multímetro que você pediu, ele tem essa função. Você sabe para que é essa função? O Everson ainda está aí na aula? Beleza, então vamos esclarecer que função é essa aqui. Quem tem ar-condicionado em casa já percebeu, por acaso, que a lâmpada geralmente dá uma piscada rápida, né? O que está acontecendo ali? Primeiro, para quem observa esse efeito de dar uma piscada rápida, eu já posso afirmar que você deve estar com uma instalação similar à espinha de peixe, ou então você deve estar com problema de distribuição. Desculpa. A segunda coisa que eu posso afirmar é que aquele momento que o compressor do ar-condicionado entra, é o momento que dá um pico de corrente e depois ele volta para o valor nominal. Vamos dizer que o valor nominal do compressor seja de 3 amperes. Só que esse valor de pico aqui foi 18. Foi 18 amperes. Se eu colocar um disjuntor 6 amperes, não vou nem colocar 6 amperes. Vou deixar o de 6 amperes mesmo. Se eu colocar um disjuntor 6 amperes, classe B, e eu observar aqui que a classe B é 3 vezes a corrente do disjuntor, o disparo dele, então a máxima corrente para esse disjuntor de 6 amperes, classe B, vai ser então existe uma certa possibilidade desse disjuntor desarmar no momento da partida desse compressor. Aí você tem que colocar o disjuntor de 6 amperes, classe C, que 6 vezes 5 vai dar 30 amperes. Como é que eu vou ter certeza que esse disjuntor vai me atender, esse classe C, se eu não consigo medir essa corrente de pico? Essa corrente de pico aqui, ela é muito rápida. Então, você coloca o multímetro na função de corrente aqui e seleciona essa função inrush. Inrush significa no momento da partida, ou seja, você ligou o motor, ele vai fazer a leitura desse pico e vai mostrar para você qual foi esse pico de corrente que o motor apresentou. Então, vamos dizer que você fez essa experiência no compressor do ar-condicionado e viu a leitura de 16.7. 16.7. Você poderia colocar o classe C? Com certeza. Porque você está confirmando que no momento da partida ele está próximo dos 18 amperes se fosse um disjuntor classe B. Então, função inrush nós utilizamos para partida de motores.
Ok? Alguém não sabia dessa função? Eu desconhecia. Desconhecia aí, Rodrigo? Mas já tinha visto algum multímetro que tem esse botão aqui? Já tinha visto. Beleza, então... Não são todos que tem, não? Não são todos. Não são todos os multímetros. Então, esses detalhes aí, por exemplo, existe... Eu vou até, antes de a gente finalizar aqui, deixa eu só colocar um detalhe aqui. Um detalhe aqui que é até importante vocês saberem. Achei. Olha só aonde essa função inrush seria importante utilizar. Vocês estão observando essa placa de motor? É o mesmo modelo da placa de motor que eu usei aí no módulo de elétrica. Lembra que esse motor é um motor de 12,9 amperes. Positivo? Em 220. Tá um pouco embaçado, mas eu vou escrever aqui do lado isso aqui, ó. Nesse embaçado, dá para ver ainda? Não, só tá o IN, mas tem isso aqui, ó. IP barra IN. Tem um IP aí do lado. De pico e nominal? Não entendi? É a fonte de pico e nominal? Positivo. Corrente de pico e a nominal. O que ele quer dizer IP sobre IN igual a 5,5? Quer dizer que a corrente de pico é 5,5 vezes a corrente nominal. Então, isso significa que a corrente de pico desse motor em 220 vai ser 5,5 vezes a corrente nominal que está aí na placa, 12,9. Então, a corrente de pico aqui vai ser 70,95. Se você escolher um disjuntor classe C, 16 amperes, e você escolher um classe C é 5 vezes a corrente nominal do disjuntor. Então, 16 vezes 5 vai ser 80 amperes. E você tem um motor que a corrente de pico dele é 70,95. Vamos supor que, por algum motivo, esse motor está desarmando no momento que você dá a partida nele. O que você vai fazer? Você vai pegar um multímetro, que tem essa função inrush, e vai conferir se no momento da partida, se ele está tendo leitura maior que 70,95. Se, por exemplo, ele apresentar uma leitura 91,2, um exemplo aleatório aqui, tá? Esse motor apresentou no momento da partida esse pico de corrente, 91,2. Está justificando que o disjuntor classe C, 16 amperes, está desarmando. Então, com esse multímetro, com essa função inrush, você consegue ver qual é a corrente de pico, tá? E com essa corrente de pico, eu posso até afirmar se eu tenho que parar esse motor e fazer uma intervenção. Se
se na placa do motor ele está dizendo que a corrente de pico é 5,5 e a nominal 12,9, e eu fazendo os cálculos eu achar 70,9, e no momento que eu fizer a medida com o multímetro com essa função in rush, ele me apresentar essa leitura aqui, pode ter certeza que esse motor tem algum problema ou alguma coisa está acontecendo aonde esse motor está conectado. E qual é a decisão que você vai fazer? Para esse motor antes que ele queime. Porque tem colegas que não sabem essa informação e qual é o teste que eles fazem? Vamos ligar o motor, vamos tentar fazer alguma coisa até o motor funcionar. Tem colegas que, infelizmente, não têm essa sorte. Na segunda tentativa, pode queimar o motor. Na segunda, terceira tentativa, o motor acaba queimando e você não sabe por quê. Porque, justamente, no momento da partida, o motor apresentou uma corrente muito mais elevada do que a corrente de pico dele suportável. Beleza, pessoal? Então, essas aí são algumas informações do multímetro que eu tinha para trazer hoje, da nossa introdução aí. Claro, o multímetro é o nosso principal instrumento de trabalho e, com certeza, eu acredito que alguns colegas, como já foi comentado, não sabiam essas informações, mas são informações que fazem parte da nossa rotina de trabalho e que é fundamental a gente saber. Ok? Amanhã vou explicar um pouco mais da questão da resolução de leitura do multímetro, trazer mais informações correlacionadas ao funcionamento de multímetros e, por exemplo, alguém que trabalhe com sensor de pressão, vamos dizer aí, sensores que têm essa unidade em bar, e diga assim, é um sensor que está medindo 6 bar, e você vai lá e mede 3 volts. Como é que eu consigo relacionar essa tensão com o valor da pressão que eu estou lendo? Beleza? Essa é a ideia que eu quero trazer para a gente começar a estudar amanhã. E prometo para vocês que até amanhã, no máximo meio-dia, eu já coloco a lista de exercícios para a gente responder aí no final de semana. Esse bar é pressão, hein? Porque é uma unidade que a gente utiliza muito aí no distrito. Deixa eu só apagar aqui. E significa assim, quilograma. Existe uma tabela de correlação, tá? Geralmente, aqui no Brasil, nós utilizamos quilograma força por centímetro quadrado. 1 quilograma força, a ideia é você pegar um quadrado de 1 centímetro por 1 centímetro e aplicar um peso equivalente a 1 quilo sobre esse quadrado pequeno. Essa unidade, esse quilograma por centímetro quadrado, ela é aproximadamente 1 bar. Isso daí a gente usa mais no ar comprimido, né, professor? Nas fábricas do distrito, né? Isso. No distrito, geralmente, utiliza de 6 a 10 bar, de 10 bar de pressão. E dá para ter ideia que fosse mais ou menos, em vez de ser 1 quilo nesse quadrado pequenininho, seriam 6 a 10 quilos. Isso é tão perigoso assim para ter placa de risco de morte nos cilindros de ar comprimido? Com certeza, colega. Isso aí é pressão. Vocês já viram aquelas armas de pressão?
Sim. Ar comprimido. Aquilo ali, isso, espingarda a ar comprimido, né? O pessoal usa muito em sítio aí, né? Aquilo ali é apenas 6 bar. Apenas 6 bar aquilo ali, ou seja, 6 kg força por centímetro quadrado. Só para encerrar aqui, ó, para vocês terem uma ideia, lá na usina, vou colocar uma imagem aqui, nós temos esse mesmo sistema de compressor que você comentou aí, ó. Tá aparecendo um pouco borrado por causa da imagem que é pequena. Olha só as nossas pressões de trabalho. Essa aqui é a pressão para pequenos instrumentos, ou seja, aproximadamente 7 kg. Está escrito em bar porque é a unidade que nós utilizamos lá. Mas também temos pressões mais elevadas. Ó. E nós também trabalhamos com gás. Aquele gás que vem lá de Coari. E lá nós também temos um compressor de gás. Vou colocar a imagem agora desse compressor. O sistema que comanda esse compressor. Olha aqui a última unidade aqui, ó, o último sensor. Circulando aqui em vermelho. Isso equivale a 350 kg força por centímetro quadrado. Se eu estou dizendo que aquela pistola de ar comprimido é apenas 6 bar, faço a pergunta, será que é perigoso essa pressão aqui? Uma bomba. Então, esses daí são as pressões que nós trabalhamos lá na usina para gás natural. É até interessante eu mostrar isso aqui para vocês. Isso aqui nada mais é que um sensor que está instalado lá no compressor. Esse sensor está medindo corrente, miliampere, mas aparece aqui pressão. É mais ou menos isso que eu quero fazer. Se eu não conseguir passar toda a teoria para falar essa conversão, mas semana que vem já é certeza conseguir falar. E é, por exemplo, você tem 4 a 20 miliampere e tem um sensor de 0 a 10 bar, por exemplo. Como calcular essa relação aqui? Beleza, pessoal? Essa daí é a ideia da nossa aula de amanhã. Na aula de amanhã vou comentar mais algumas funções dos multímetros, tá? Para quem não conhece. E começar a dar exemplos de aplicação para correlacionar as medidas que nós fazemos com o multímetro com as coisas que nós fazemos em campo também. Beleza? Multímetro não é só medir tensão e corrente. Se porventura algum colega pensava assim, hoje já pode ver que existe bem mais funções no multímetro aí para trabalhar com ele. Beleza, pessoal? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Não, está tranquilo. Boa noite. Então, pessoal, boa noite aí para vocês. Até amanhã. E até amanhã eu mando aí a nossa lista de exercício para resolver. Vai ser a janta?
Boa noite, moçada. Boa noite.